refletindo tua pureza. Santa voz ao meu consolador. Cheguei à beira de um rio, água cristalina me refletiu. Porém o vento assoprou e a onda surgiu e me carregou. O sol bateu sobre a água e sua luz não dá rolar. Um prateado de estrelas a brilhar e a me ofuscar. A brisa curvou a relva, soprando as margens do lindo rio. Qual amor e a humildade da serva que ao Senhor serviu. A folha do coqueiro se agitou, dourada pelo brilho do sol. O pássaro voou e cantou.
Muito bem, irmãos e irmãs. Agora então, com o nosso coração preparado para compartilharmos de mais uma reunião oficialmente. E neste momento, oficialmente, lhes cumprimento a todos com a paz do Senhor. E desejo que esta paz esteja bem viva em seus corações. Desejo que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a unção gloriosa do Divino Espírito Santo, que a bênção de Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo, acompanhado com o seu abraço espiritual, que possa se fazer presente na vida de todos os prezados e amados irmãos e irmãs. Neste momento eu digo que, como ministro desta santa reunião, é um prazer imenso poder mais uma vez recepcioná-los a todos aqui na casa de Deus. A presença de todos os irmãos e irmãs é muito importante e a mesma chega até o trono de nosso Deus e de nossos santos como uma essência. Muito obrigado pelo seu carinho de mais uma vez comparecer no tabernáculo santo de Deus para unidos, juntos numa só fé, num só espírito e num só coração, prestarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus e a todo o poder celestial, como também os nossos santos que devotamos com muito carinho e com muito amor. Carinhosamente eu estendo a gratidão a todos os nossos queridos irmãos internautas, nossos irmãos espalhados por todo o nosso país, esta família maravilhosa, que a partir deste momento dispensa do seu tempo para acompanhar também esta santa reunião. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua visita online. Portanto, fique conosco até o término desta santa reunião. Agradeço desde já, em nome da família apostólica também, principalmente da congregação sede, se acaso houver visitas conosco, eu digo que a sua pessoa é muito bem-vinda, portanto, sua presença nos honra, fique à vontade em nosso meio. Então, a partir deste momento, nós iremos oficializar a nossa santa reunião. Eu peço a gentileza de todos os prezados e amados irmãos, aqueles que puderem, que fiquem em pé, por favor, para que possamos fazer uma oração, então, dando então por iniciada este santo trabalho. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Criador, neste momento tão sagrado, solene, importante de nossas vidas, o qual nós estamos tendo esta belíssima oportunidade de mais uma vez, como uma família sagrada, nos reencontrarmos no Teu tabernáculo santo, para buscar de Ti a Tua unção, Tuas virtudes, as virtudes do Teu divino Espírito Santo, que não pode faltar em nossa vida. E principalmente, ó Pai, num momento como este, precisamos muito da unção do Teu divino Espírito, para que fale conosco, fale com o nosso coração. Esta unção vem através dos santos de grande poder e autoridade que o Senhor formou nesses dias. A Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que é esta ponte, este elo de ligação perfeita entre o reino dos céus e a nossa pessoa. Santa Vó Rosa, ó querido e santo profeta Irmão Aldo, ampara a nossa santa reunião. Estejas conosco, abençoe todo o transcorrer dela para que somente possamos fazer a Tua santíssima e soberana vontade. Maria Santíssima, ó querido príncipe da vida, nosso Senhor Jesus, suplicamos a presença dos senhores nesta oportunidade, nesta santa reunião, para que possamos sair dela mais fortalecidos na fé, na confiança e no amor. Sabemos que o alimento vem dos senhores, através da palavra, da mensagem elaborada pela nossa direção, com muito carinho para o nosso preparo espiritual. Também estendendo de uma maneira especial o pedido aos nossos irmãos internautas, que possam receber desde já a Tua graça e a Tua bênção, e de uma maneira especial, aonde eles estiverem, Santa Vó Rosa, receber a Tua visita. Seus lares, nos hospitais, portanto, esta família apostólica maravilhosa, espalhada por todo este país, já por outras nações, que possam receber neste início de noite de domingo, de uma maneira especial, a Tua bênção e a Tua graça.
E nós aqui, na congregação sede, o coração de tua igreja, pedimos, fique conosco, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, para que tudo possa ser da melhor maneira possível, feito conforme a santíssima e soberana vontade dos senhores. Entregamos todos os atos desta santa reunião em tuas mãos, seja feita a tua santíssima e soberana vontade. Neste momento, iniciando esta santa reunião, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e de todo o poder celestial que nos envolve neste momento tão glorioso. Amém. Cantemos o corinho de número 1, Igreja Forte. Celestial.
Cristo, um lugar tão feliz, onde irei para sempre habitar, e pela fé eu posso contemplar as belezas deste lindo lugar. Por isso vou fazer pra no céu chegar, com santidade. No céu eu vou morar, eu vou Paraíso de eterno esplendor, onde a Igreja Apostólica para sempre irá reinar com Deus nas lindas moradas que dos céus Jesus irá nos dar. Por isso vou fazer pra no céu chegar, com santidade. No céu eu vou morar, eu vou Maravilhoso, glorioso céu de luz, onde não há tristeza e nem dor. Tudo que se pode desejar no céu para o santo vencedor. Por isso prometi fazer pra no céu chegar, com santidade. No céu eu vou morar, eu vou Nesta terra, tesouro não quero ajuntar. Neste mundo não há nada a comparar com as belezas que do céu Jesus tem
Já cansado de tanto sofrer, não tinha esperança em mais nada. Saí à procura de alívio, mas nada encontrava. Foi quando, voltando pra casa, ouvi uma linda canção. E nas poucas palavras que ouvi, dizia: chegou a hora da salvação. Parei em meio à rua, sentindo uma alegria sem fim. Quando entrei naquela porta, as palavras tão lindas tocaram em mim. Com pregação muito bela, falando em nome de Jesus, e de uma santa milagrosa que mostrava o caminho da luz. Fechei meus olhos por alguns segundos e notei que algo tinha mudado. Conheci a Igreja Apostólica e já me senti abençoado. Que eu precisava, eu conheci o Santo Irmão Aldo, um santo poderoso que me removeu do pecado. Já cansado de tanto sofrer, não tinha esperança em mais nada. Saí à procura de alívio, mas nada encontrava. Foi quando, voltando pra casa, ouvi uma linda canção. E nas poucas palavras
Muito bom. Prezados irmãos, eu quero ler neste momento um depoimento de fé. Os irmãos acompanhem comigo, por favor. Nosso irmão Adilson Marques Lourenço, residente em Arenópolis, no estado de Goiás, assim testemunhou em sua carta de 17 de setembro de 2021. No dia 1 de fevereiro de 2021, comecei a sentir fortes dores na garganta e fui piorando. E no pronto atendimento, fiz o teste e deu positivo à Covid-19. Também os pais do meu genro, minhas filhas gêmeas e o esposo da Marina testaram positivo. E no dia 12 de fevereiro, minha esposa e as outras 2 filhas pegaram também a Covid-19. Eu estava com 50% dos pulmões comprometidos. Minha saturação começou a baixar e comecei a tomar oxigênio fornecido pelo posto de saúde, pois nesta cidade não tem hospital e estava difícil arrumar uma vaga hospitalar. Fui encaminhado de ambulância para o hospital de Várzea Grande. Fiquei 5 dias no oxigênio e 8 dias internado. Porém, com muita fé no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fui melhorando e recebi alta hospitalar. Não fiquei com nenhuma sequela. E os meus familiares foram tratando em casa, todos amparados por estes santos de Deus. E todos sararam e estão bem. E eu e minha família prestamos louvor e gratidão à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial por estas e muitas outras bênçãos e milagres recebidos. Assinado Adilson Marques Lourenço e Isa Eduarda Borges Lourenço. Frequentamos a congregação da Igreja Apostólica em Niquelândia, no estado de Goiás. Está aí uma prova, mais uma prova do grande amor de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, o qual veio de uma maneira especial tranquilizar através da bênção esta família. Então, hoje esta enfermidade ainda está por aí. Muitas vezes podemos adquiri-la, mas não podemos perder a esperança e ter a certeza que temos o amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para nos ajudar. Muito bem, irmãos. A partir deste momento, nós iremos passar para a parte da mensagem. Antes eu quero mais uma vez agradecer a todos pelo seu carinho de mais uma vez aqui estar. E também em nome da família apostólica agradecer se acaso houver visitas. Mais uma vez eu digo que a tua presença nos honra. Fique à vontade em nosso meio. Também agradeço, estendo os meus agradecimentos a toda a família apostólica que dispensa do seu tempo neste momento para acompanhar a nossa santa reunião, o nosso encontro aqui na congregação sede, através da internet, via online. Muito obrigado pelo seu carinho de compartilhar conosco neste momento tão glorioso. Prezados, agora nós iremos passar para a parte das mensagens. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo falam ao nosso coração. Eu digo aos irmãos, e temos a certeza, e é uma grande verdade, que é um momento de aprendizado. E muitas vezes, tudo que iremos aprender em nossa vida, temos que colocar aquele ponto e aquele sentimento importante da humildade. Que a partir deste momento, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai falar para o nosso coração.
E eu digo aos irmãos que muitas vezes uma palavra pode ir de encontro com o Senhor, com a senhora, com você jovem, mas eu digo, seja humilde. Eu quero dizer a você que eu não estou aqui para julgar ninguém, para que você vá embora com o seu coração pesado, não. Eu estou aqui para transmitir uma mensagem do reino dos céus, que venha lhe trazer forças, coragem e determinação para que todos nós possamos vencer os momentos de nossa vida. E principalmente, esta mensagem que fala conosco a respeito dos sentimentos. Como disse aos irmãos ontem, nós somos movidos pelos sentimentos. Somos pessoas sentimentais. E hoje, o ser humano está muito sensível. Muito. E precisa muito da graça de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para poder vencer. Nós estamos sensíveis. Exatamente pela forma em que a humanidade se encontra. Estamos num terreno inimigo. Então, por isso que temos que tomar os devidos cuidados, principalmente com os nossos sentimentos. E como que muitas vezes chega um sentimento no coração? Através de uma atitude, de uma ação, ou através de um pensamento. Inclusive a direção ainda fala na mensagem: quando perceber alguma coisa que não esteja bem, busque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Eles têm o poder. Receberam, foram preparados, dotados por Deus para nos ajudar a vencer. E não tem pessoas melhores, vamos dizer, espiritualmente falando, para nos ajudar do que esses dois santos de grande poder e autoridade. Eu leio a mensagem, os irmãos, por gentileza, acompanhem comigo, por favor. Os sentimentos ocultos do coração, um perigo para o apostólico. Um dos graves perigos espirituais que pode gerar dúvidas e a falta de fé, ou seja, a incredulidade, pois promove a perca total da comunhão com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo. E por conseguinte, até a perda da salvação da alma, devido aos sentimentos ocultos do coração. Irmãos, tem uma palavra que diz que coração dos outros é terra que ninguém vai. Às vezes você vê uma pessoa, mas o coração dela muitas vezes você não vê. Coração dos outros é terra que ninguém vai. Muitas vezes lá dentro do coração existe um sentimento oculto que atrapalha a pessoa. Esses sentimentos são muito conhecidos: o orgulho, a vaidade, a soberba, a ambição, o ciúme, a inveja, a cobiça, o ódio, a raiva, a mentira, as fofocas e entre outros. O orgulho é muito perigoso. É um sentimento de satisfação por uma realização pessoal ou por se julgar ter capacidade. É um excesso de
admiração que resulta em arrogância, soberba, ostentação, altivez e vaidade. Lembre-se desta afirmação. O orgulho separa o homem de Deus. O orgulhoso é convicto de sua superioridade e se julga infalível, ou seja, não precisa de ninguém. No livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, está escrito: a soberba ou o orgulho precede a destruição, e a altivez, a arrogância do espírito precede a queda. Porém, a humildade produz a honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Assim disse Jesus sobre a pessoa que se orgulha, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O apóstolo São Tiago, na sua carta aos cristãos do seu tempo, lhes aconselhou dizendo: Deus resiste os soberbos aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Isso quer dizer que a oração do orgulhoso não será ouvida nos céus, porque o pecado do orgulho cortou a ligação com Deus. A vaidade é um sentimento que leva à ostentação e à idolatria de si mesmo. A soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância. A ambição ou a cobiça é o forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias a si mesmo. O ciúme é uma obsessão exagerada de um objeto ou de uma pessoa. É um sentimento de medo ou de perder. A inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que o outro tem. O ódio é um sentimento intenso de raiva e aversão a uma pessoa. É exatamente o contrário do amor ou da amizade. A mentira consiste no ato de fazer afirmações que não são baseadas em fatos reais e concretos, enganando o seu próximo. A fofoca não é somente uma mentira especulando a vida alheia, mas também a divulgação de fatos verídicos da vida de outras pessoas, sem o consentimento das mesmas. Todos esses sentimentos são maus e pecaminosos e não devem fazer parte do proceder de um filho de Deus que preza pela honra de sua conduta e do seu proceder. Nosso santo irmão Ado, em certa ocasião, enviou uma mensagem aos que deixaram de se dominar pelo orgulho e por outros sentimentos maus, escrita por São João no livro de Apocalipse. Então veja o que o santo irmão Aldo nos lembra. Lembra-te do estado onde caístes, isto é, o orgulho e os sentimentos maus.
arrependa-te e volta à prática do bem. Do contrário, venho contra ti e removerei o teu candeeiro, isto é, a luz e as virtudes do Espírito Santo, se não te arrependeres. Assim afirmou o santo irmão Aldo. Olha a afirmação. Digo-lhes, prezados irmãos e irmãs, esta é a pior condição a que pode chegar uma pessoa nesta terra, sem a graça de Deus, do Consolador, e sem a minha intercessão e proteção. E concluiu a sua mensagem dizendo: só espero aos que deixaram esses sentimentos entrarem em seu coração, que se arrependam e se convertam para serem perdoados por Jesus e pela Santa Avó Rosa, e volte a reinar a paz em seus corações. Hoje, fazemos um apelo ao coração de cada apostólico. Examine o íntimo do seu coração, e se algum sentimento brotou em seu espírito, clamem a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para ajudá-los a tirar esses sentimentos. Se arrependam enquanto é tempo, pois se esses sentimentos brotarem e não forem arrancados em tempo, lhe estará raízes de amarguras e sofrimentos e até a perdição da alma. Aceite esses conselhos, sejam humildes e mansos de coração, procedam com justiça e bondade e dê valor ao seu próximo, tratando-o com respeito e bondade, procurando sempre fazer o bem, e serão sempre bem-sucedidos em sua vida, no seu trabalho e também no seu lar e também na igreja. Irmãos, eu creio que com uma mensagem desta, tão clara, eu creio que não precisaria falar mais nada. Porque podemos ver aí que em poucas palavras a direção, elas nos mostra o perigo dos sentimentos ocultos que muitas vezes pode brotar em um coração. Como eu disse aos irmãos, esses sentimentos muitas vezes eles chegam até nós através do pensamento, dos nossos sentidos, da visão, da audição, das mãos e da boca. Então, por isso que a direção fala, principalmente quando diz respeito a uma fofoca. Muitas vezes a pessoa se acha, até no momento ali de falar, de querer, mas irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Não podemos afirmar nada daquilo que não sabemos, daquilo que não vemos, daquilo que não vimos. Não podemos. E muitas vezes até coisas que a gente vê, muitas vezes não é bom estar falando. Eu ainda me lembro que eu até disse isso aqui de púlpito em nossa sede não faz muito tempo. Deus, Ele fez os nossos órgãos tudo nos seus determinados lugares. E a nossa boca, a nossa língua, Ele fez atrás das grades. Nós só liberamos ela se nós quisermos. Então precisamos tomar muito cuidado com, muitas vezes, esse sentimento. Muitas vezes a gente está julgando, falando da vida de um ou de outro. Nós não temos capacidade nenhuma de julgar a vida de ninguém.
e de falar da vida de ninguém. Porque uma coisa eu digo aos irmãos, eu, por exemplo, não gosto muitas vezes que alguém fale da minha vida. E eu tenho a certeza que os irmãos também não gostam. Então, se não gostamos, por que nós iremos abrir a nossa boca para falar de fulano e de cicrano? Né? Por quê? Não existe nenhum objetivo em cima disso. Nenhum. Então precisamos tomar os devidos cuidados. A direção fala também sobre o orgulho. Irmão, sabe o que é o sentimento do orgulho? É como se tivesse um terreno, e neste terreno, muita pedra, não dá para se plantar nada. Assim é o sentimento do orgulho. Não vale nada. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque sabe qual é o procedimento de uma pessoa orgulhosa? Às vezes ele está precisando. Às vezes é um pai, ele está precisando de alguma coisa, o filho chega e fala, pai, eu quero ajudar o Senhor. Não, ele fala não. Às vezes é uma mãe, eu quero ajudar a senhora. Muitas vezes é um filho, que o pai vai e fala, eu quero ajudar você. Ele fala não. Porque o sentimento do orgulho está superando aquilo que a pessoa necessita. E muitas vezes a gente vai ajudar uma pessoa, ela fala assim, não precisa. Às vezes é um pai que vai ajudar um filho, ou um filho ajudar e sim vice-versa. Ou até um irmão, um colega de trabalho, e ele para demonstrar que está então lá em cima, que não precisa de ninguém, ele fala assim, não precisa. Ou fala assim, não precisava. Irmão, se alguém está querendo lhe ajudar, a oferecer uma ajuda, seja lá qual for, aceite. Vamos eliminar dos nossos corações sentimentos que muitas vezes atrapalham a gente a ser feliz. Atrapalha a gente a ser feliz. Porque o orgulhoso, como já disse a direção, é a condição da pessoa que ele só enxerga ele. Ele só vê ele sempre está por cima, sempre é o superior, sempre é o melhor. Mas é o sentimento que está no coração que não deixa a pessoa enxergar que ele não é nada mais e nada menos do que ninguém. Irmãos, existe uma palavra que fala assim que nós não vivemos nesta terra para nós. Nós não vivemos nesta terra para nós. A gente é feliz quando a gente consegue fazer alguém feliz. E com um sentimento muitas vezes no coração de amargura, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme. Como que eu vou conseguir fazer alguém feliz? Lembre-se, eu digo aos irmãos que Jesus não viveu para ele. Ele se deu em sacrifício em nosso favor. A Santa Vó Rosa não viveu para ela. A partir do momento em que ela foi chamada para ser o Consolador, ela se dedicou em nosso favor. O Santo Irmão Aldo, por 44 anos, com determinação, com presteza, com carinho, dando a nossa tudo o que foi preciso e necessário e atenção, e nos deixando preparado para um dia para que a igreja prosseguisse, irmãos. Ele não viveu para ele. É por isso que eu digo que quando a gente
Nós não vivemos para nós, temos que viver para as pessoas, para os outros, para o próximo. Porque, irmãos, uma coisa eu digo, essa vida é tão curta, tão passageira, e muitas vezes a gente se prende a coisas que não compensa. Tem a letra de um hino que fala que por coisas tão pequenas e banais, alguns ficam olhando para trás. Isto é, sentimento no coração. O sentimento oculto faz a pessoa andar, marchar para trás. Lá em Sodoma e Gomorra, o que será que a mulher de Ló tinha que olhar para trás? Ela tinha algum sentimento oculto no coração, porque o anjo disse: quando vocês estiverem saindo da cidade, não olhe para trás. E quando ela estava saindo, ela olhou. Algum sentimento ela tinha no coração dela. O que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal, por castigo de ter então descumprido a lei, a palavra de Deus, e naquele momento ter olhado para trás. Isto é, tendo no seu coração que alguma coisa ela estava deixando. Prezados, a nossa caminhada é para frente, não é para trás. A direção ainda mandou uma palavra a respeito disso, não faz, eu creio que semana passada, falando sobre isso, que a nossa caminhada é para frente. Acabamos de começar um ano, não vamos guardar sentimentos ocultos no nosso coração, não. Vamos lutar para vencer esses sentimentos. Como, por exemplo, o sentimento do ciúme, né? Muitas vezes faz a pessoa sofrer, faz a pessoa ver aquilo que muitas vezes não é, que não aconteceu, não vai acontecer. É um sentimento que faz com que a pessoa fique rastreando o outro. Entregue na mão de Deus. Santa Avó Rosa do Santo Irmão Aldo. Eles são capazes de fazer um juízo sobre a nossa vida. Viva, não perca tempo. Como já disse, a vida é tão curta. Não compensa guardar um sentimento desse no coração. Não compensa. São sentimentos que levam a pessoa para trás e faz a pessoa sofrer. Sentimentos ocultos no coração. A gente vê nas Sagradas Escrituras, tem importantes passagens que falam a respeito disso, né? Para os irmãos terem uma noção, o que levou os homens a crucificar Jesus foi sentimento oculto que ele tinha no coração. Inclusive, tem a letra de um hino que fala: mas os homens odiosos, cheios de orgulho e inveja, crucificaram o Senhor. Está aí. Mas os homens odiosos, isto é, sentimentos ocultos do ódio no coração, não entenderam, não compreenderam a chegada do príncipe da vida, cheios de orgulho, sentindo seus superiores, os maiores, e inveja, crucificaram o Senhor. Veja a palavra do hino, muito categórica e perfeita para a nossa meditação. Dentro da mensagem que a nossa direção elabora com tanto carinho para o nosso aperfeiçoamento espiritual.
A gente vê no caso de José do Egito, inclusive eu estava lendo esta passagem não faz muito tempo. José do Egito, ele era muito querido do seu pai Jacó. E tinha mais irmãos, vários irmãos. E certa vez eles foram cuidar dos rebanhos de Jacó. E aconteceu que José foi junto. Só que eles não gostavam de José. Era irmão deles, mas eles tinham um sentimento oculto no coração de inveja de José, porque Jacó adulava muito José. Queria muito bem aquele filho. Aconteceu que, numa certa altura lá, já longe das vistas de Jacó, eles começaram a maltratar José. Começaram a maltratar. O sentimento do coração deles fizeram com que eles fizessem aquilo com o menino. Jogaram ele dentro de um poço. Aí depois, tirando ele de lá, eles falaram assim: vamos fazer o seguinte. Ia passando lá uns mercenários, pessoas que compravam como escravos e levavam para o rei do Egito. Eles venderam José. Aí, para chegar em casa sem ele, pegaram o manto dele. Isso tudo é fruto da inveja. Pegaram o manto dele, pegaram um animal, mataram o animal, sujaram com sangue, para chegar lá e falar para Jacó que José tinha sido comido por uma fera. Só que na verdade, tudo isso era inveja deles que eles tinham. Irmãos, hein? Não foi nada não. José então foi para o reinado do Egito, foi lá vendido como escravo. O tempo passou, ele revelou os sonhos do rei do Egito. Revelou os sonhos, tá? Porque o rei teve um sonho que viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 8 espigas magras e 8 espigas bonitas. Ninguém conseguia revelar aquele sonho, o rei ficou preocupado. Chamava um, não conseguia, chamava outro, não conseguia. Aí chamou José. Ele conseguiu revelar aquilo, sonho do rei. E disse: as 7 vacas magras serão 7 anos, digo melhor, as 7 vacas gordas serão 7 anos de muita fartura. E as 7 magras serão 7 anos de muita fome. E as espigas igual. Então o rei prepara os celeiros, porque vai haver isso. E assim aconteceu. Foi 7 anos de fartura. O rei do Egito trabalhou e guardou muitos mantimentos. Aí depois veio os 7 anos de fome, seca, secou tudo. Inclusive atingiu a família de Jacó. E nesta época José também já tinha sido nomeado rei do Egito, por ele ter revelado aquele sonho. Prezados, aconteceu que eles, sentindo a necessidade de alimento, tiveram que ir para o Egito. Os seus irmãos, Jacó, a família inteira, tiveram que ir para lá, porque lá tinha. Quando chega lá, eles então, José conhece que é os seus irmãos. José conhece que é os seus irmãos. Então o que ele podia fazer?
Não, vocês me venderam, vocês fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Mas não, ele teve misericórdia. Ele não guardou o sentimento oculto no coração contra os irmãos dele. Quando chegou, foi difícil para ele, sim, ver eles, porque ele tinha feito aquele mal com ele. Foi difícil para ele passar naqueles momentos e ver os seus irmãos e porque eles foram lá buscar alimento. Logo mais então José manda chamar a família toda, porque lá no Egito eles iriam se agregar nas proximidades do Egito. Eles iriam conseguir ser mantidos até que houvesse novamente melhorias do tempo e viesse novamente as plantações. Eu digo aos irmãos que este sentimento da inveja é onde eu quero chegar. Não vale um centavo. E atrapalha muito a vida da pessoa. O invejoso, às vezes, com a boca ele elogia, mas com o coração ele fere, e muitas vezes até com o olhar. Muitas vezes até com o olhar ele fere. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com esses sentimentos que não são bons. A mentira também é um sentimento muito ruim. E não adianta. Um dia, nós estaremos mediante o tribunal de Deus. Como disse aos irmãos ontem, nunca mais vai existir uma pessoa que nem você, que nem eu, que nem nós. Somos únicos. E um dia, nós estaremos mediante o tribunal de Deus. Aqui, muitas vezes, o advogado resolve, o professor resolve, o pai resolve, a mãe resolve, o pastor resolve, o médico resolve. Mas quando diz respeito à alma, ao espírito, só Deus resolve. Então, um dia, nós estaremos mediante o tribunal de Deus. Isto é infalível. Quando nós nascemos, Deus nos deu um espírito puro. Nem sabíamos que ele existia, porque éramos criança. Nem sabíamos que tinha pai, que tinha mãe. E no decorrer do tempo, muitas vezes a gente adquire algum sentimento e fica oculto no coração e que atrapalha até a nossa salvação. Vamos tomar mais um pouquinho de cuidado a respeito disso. Muito bem, irmãos, eu deixo essa mensagem ao seu coração. Não posso ir mais além, exatamente pelo horário. Eu não gosto de passar da hora. E nem devo, né? Nem devemos. Os irmãos também têm os seus horários que precisam ser cumpridos. Eu quero ler mais uma mensagem da nossa direção que fala o seguinte: a Igreja Apostólica não pode haver divisões de espíritos. Um dos grandes males que sempre assolou a humanidade e trouxe grandes problemas para a raça humana e para o povo de Deus no passado foi a divisão de corações, de pensamentos e de opiniões, com a formação de partidos ou de grupos, sendo uns contra e outros a favor. Entretanto, nosso santo irmão Aldo nos deixou esta mensagem dizendo: não quero este mal dentro da nossa igreja, a Igreja Apostólica. Não quero a formação de partidos em nenhum trabalho da igreja, seja do coral, entre obreiros e pastores, ou entre os membros. Os partidos ou agrupamentos dentro da igreja geram desconforto, desrespeito, fofocas, inimizades, divisão, malquerência de toda sorte
e maldade, e isto não é do reino dos céus. No reino dos céus não existem partidos e nem divisão de espíritos, mas, infelizmente, alguns irmãos não melhoram nesta parte tão importante para o crescimento espiritual e material de nossa igreja, que é a unidade do Espírito. Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, rogou ao Pai pela unidade de nossa igreja, isto é, do seu povo, para que todos sejam consagrados na verdade, a fim de que o mundo creia que Deus enviou seu Filho amado. E nos tempos presentes, é preciso haver esta unidade do povo apostólico, porque o mundo creia que Jesus voltou e enviou o Consolador, a santa e querida Avó Rosa, e formou o seu rebanho e o pastor por excelência para guiar este povo, nosso santo profeta irmão Aldo. Prezados irmãos, havendo partidos dentro da igreja, haverá uns a favor e outros contra. Isto não é divisão? Isto não é formação de grupos? Isto não é falta de amor ao próximo? Por acaso tais pessoas estão fazendo parte do Espírito de Deus? Nosso santo irmão Aldo nos responde assim: digo-lhes que não estão dividindo o corpo de Cristo, querendo a união e a paz entre todos os irmãos, fazendo julgamento uns dos outros, tomando iniciativas precipitadas e errôneas, pois não pode ter a inspiração dos céus, perdendo a razão, a graça e a bênção de Deus e dos seus santos, e causando grandes males e problemas para a igreja. Então, nosso primaz deixa um conselho para nós todos. Apelo a todos os obreiros, coristas, músicos, regentes e todos os que amam e servem a nossa igreja, para que sejam unidos e promovam a unidade de espíritos. Não sejam orgulhosos, não queiram mandar nos outros, não façam pouco caso de seus irmãos, mas sejam humildes, sinceros, pacientes, perseverantes, dedicados, promovam a paz, pois sem esta paz não pode haver união. Se todos querem ganhar a salvação e herdar o reino dos céus, já tomaram a decisão de seguir esta Santa Igreja Apostólica, procure melhorar nesta parte tão importante. Atendam o pedido do santo irmão Aldo. Então, irmãos, quando fazemos agrupamentos de pessoas para uma coisa ou outra, fazemos divisões, o que nós estamos fazendo com isso? Muros. Estamos fazendo muros, causando problemas, às vezes com um certo agrupamento de pessoas, dividindo aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tanto lutou para unir. Então, o que nós devemos fazer, pastor? Pontes. Ao invés de muro, fazer pontes para dar acesso. Porque, como eu disse aos irmãos, ninguém é mais do que ninguém. Não existe dono. Dono da igreja é Cristo. É a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Como a direção fala aqui claramente, que sejam unidos de espírito, não sejam orgulhosos, não queiram mandar nos outros. Sempre existiu as pessoas com alinhamento de frente. É limpeza, é trabalho, é fazer uma coisa, fazer outra para a igreja. Assim como estou aqui ministrando a reunião, mas eu não sou nada mais do que ninguém. Não posso pensar assim, irmãos, jamais. Nós não somos nada mais do que ninguém. E muitas vezes, por pensarmos que somos, é onde há divisão. Porque não concordamos com certo assunto. Às vezes que surge no trabalho da igreja, aí vai aquele grupinho e prejudica muito o trabalho da obra. Faz muito tempo passei por uma congregação, rapidamente falo aos irmãos, e lá fizemos uma festa maravilhosa.
Coral cheio, a igreja cheia. Passou um ano, voltei nessa congregação. Fui começar a reunião, perguntei para o obreiro, mas irmão, cadê o coral? Cadê os irmãos, os membros? Ah, pastor, tivemos um probleminha. Tivemos um probleminha aí. E houve uma certa divisão de famílias. E olha o resultado. Até alguns não estavam indo mais na igreja. Olha o resultado da divisão. Irmãos, é como a semente de uma fruta. Para ela nascer, você tem que colocar ela intacta no chão. Você picar ela e jogar no chão, ela não nasce. Ela está dividida. Para ela nascer e crescer, ela precisa estar intacta. Aí você coloca ela no chão, você rega, ela cresce, no seu determinado tempo. Ela dá os frutos necessários e uma árvore frondosa para que se assente sobre ela os passarinhos, as aves do céu. Aí está o resultado da união e não da divisão, que em nossa igreja não pode acontecer. Somos muito bem ensinados por isso. E se houver a divisão, é porque ainda há fracasso na nossa vida. Ainda há. Então temos que vigiar, pedir perdão à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para que isso não aconteça mais. Tem uma palavra final da direção. A Igreja Apostólica é apartidária. Como instituição religiosa formada por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado, e com a participação e direção do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, não propagamos e nem exercemos influências político-partidárias de qualquer espécie. Inclusive, orientamos a Irmandade Apostólica a tomar muito cuidado para não participarmos de ideologias políticas que procuram interferir em nossas atitudes e muitas vezes até em nossa fé apostólica, ferindo os preceitos da igreja. Todos têm o direito e o dever de voto como cidadão na sociedade. Porém, não podemos ficar discutindo ou influenciando outras pessoas com argumentos ou preferências, seja no ambiente da igreja ou em outras localidades. Reiteramos aos nossos pregadores que não utilizem, sob qualquer pretexto, as instalações da Igreja Apostólica e especialmente os púlpitos sagrados para fins políticos partidários. Procure promover a paz, a união e o perdão e o verdadeiro amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, para que a nossa Igreja Apostólica continue sempre com o amparo e a proteção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo sejam por todos os fiéis que com amor e obediência aceitarem estes conselhos. Amém, irmãos? Agora, para encerrar a nossa santa reunião, nós iremos ouvir um hino belíssimo, maravilhoso, o qual tem o título Escolha Certa. Vamos ouvir. Desde tempos memoriais, batalhas vêm sendo travadas contra as forças do mal, que se levantam contra o povo de Deus. Mas, em todas as épocas, a vitória sempre foi de Deus,
e seus seguidores. Foi assim na era de Abraão, Santo Elias, Moisés e do profeta Daniel. Foi assim com Jesus, que venceu uma batalha épica. Venceu a maior arma do mal, a morte. E nos dias de hoje, uma última batalha vem sendo travada, e por ser a última é a mais difícil. Porém Deus, o seu divino Espírito Santo, Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, juntos com o irmão Aldo, estão lado a lado desta Santa Igreja Apostólica para ajudar a vencer as lutas de cada dia até a vitória final. Vou relembrar a história de um povo de outrora que viveu uma grande glória, o Messias que a terra descia. Sua grande luz, ouviram que pregava Jesus. Em suas vidas haveria uma grande mudança. Era só terem confiança. Rejeitaram então a luz, o pregaram em uma cruz. Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está. Seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, um novo caminho traçado. O Consolador foi enviado da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada.
avante, Igreja Apostólica, sem nada temer. Confiantes nestes santos poderosos, sempre unidos, venceremos. Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está. Seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, novo caminho traçado. O Consolador foi enviado da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada. demais, se eu pudesse, eu pediria para os irmãos cantarem novamente, mas nosso horário já foi. Perfeita, lindíssima apresentação, que então fecha com chave de ouro a nossa gloriosa reunião nesta oportunidade. Peço a gentileza de todos os irmãos que fiquem em pé, por favor. Agradeço de coração o ministério, meus colegas de ministérios, obreiros, diáconos, diaconisas, estendendo a minha gratidão aos membros, desde as crianças, senhores e senhoras, pelo seu carinho, pela sua presença nesta santa reunião,
Também agradeço de uma forma especial e gloriosa a todos os nossos irmãos coralistas, músicos e musicistas, regentes. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo trabalho que vocês realizaram, que muito nos ajudou e com certeza nós aprendemos muito com vocês. Muito obrigado. Agradeço também os nossos visitantes, se acaso houver. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Essas portas estarão sempre abertas. A família apostólica fica muito grata com a sua presença. Também nossos irmãos internautas que estão acompanhando esta santa reunião. Ao encerrar ela, a família apostólica aqui da congregação sede transmite o abraço. Também receba o abraço da nossa direção, que é transmitido com muito carinho a todos vocês, que dispensaram no seu tempo para compartilhar conosco desta santa reunião. Muito obrigado, que os irmãos tenham um ótimo retorno para o seu lar, uma ótima semana de muita felicidade e paz. Levarei vocês comigo do meu coração. Em minhas orações vocês estarão sempre presentes, jamais esquecerei de todos vocês. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Criador, neste momento, encerrando esta santa reunião, com o nosso coração cheio de alegria e contentamento, pela oportunidade que tivemos de aprender um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Sabemos que o Senhor, Teu Divino Espírito, é uma fonte insaciável de sabedoria, de justiça, de amor, de bondade, e só quer o nosso bem, a nossa felicidade, porque o Senhor ama o ser humano, o Senhor ama de uma maneira especial o ser humano, o homem, a mulher, aquilo que o Senhor fez, esta criação maravilhosa, com todo carinho, querendo ver o progresso e a felicidade dos mesmos, que os sentimentos possam ser tirados, Santa Avó Rosa. A Senhora tem o poder, juntamente com o Santo Irmão Aldo, de ajudar teus filhos, de uma maneira especial, aqueles que tiverem algum sentimento no seu coração, que ainda sofrem com um sentimento oculto no coração, e que muitas vezes é manifesto através do olhar, através do falar, através de uma atitude. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia e afasta da vida dos teus filhos esses sentimentos que não valem nada, sentimentos que muitas vezes foram criados pela oposição para fazer o ser humano sofrer. E neste momento eu coloco a minha mão sobre esse pedido de oração, sabendo e confiando que a Senhora, o Santo Irmão Aldo, que tem o poder de ver o que teus filhos te pedem, Santa Avó, ajude, abençoe, console, conforta e afasta tudo que causa sofrimento dos teus filhos. Lembrando de toda a família apostólica espalhada por todo esse país, pelo mundo e nações, que a tua bênção e tua graça esteja com todos. Nossos irmãos internautas, que possam ser ricamente abençoados nos seus lares, aonde eles estiverem, que possam ter uma noite também de paz, de alegria e felicidade, uma semana próspera, de atividades seguras, juntamente com a Senhora do Santo Irmão Aldo. Certos desta verdade, que os senhores estão conosco, sempre estará nos ajudando, nos abençoando, muitas vezes nos perdoando por alguma fraqueza no olhar, alguma atitude, porque precisamos sempre do perdão dos senhores. Muitas vezes há alguma falha em nossa vida, no olhar, no falar, no ouvir, de alguma atitude, Santa Avó Rosa, que a Senhora nos perdoe, nos ajude a vencer as fraquezas, que possamos ser pessoas de bem-sucedidas, mediante materialmente falando e espiritualmente falando. E encerrando esta santa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Senhora e do Santo Irmão Aldo, em nome de Maria Santíssima, em nome dos santos de grande poder e autoridade, colegas de ministério do Santo Irmão Aldo, santos profetas e santos apóstolos, e em nome dos grandes anjos, serafins e querubins, em todo o reino celestial, a nossa gratidão sincera, não só hoje, não, mas para todos sempre. Amém.